também as pessoas marcadas pelo preconceito de raça, de cor, de idade, enfim, todas aquelas formas que excluem e que são mortes sociais. Então a morte de fato aparece no Evangelho nestas duas dimensões. De um lado a morte natural e de outro lado a morte social. O cristão deve fazer de tudo para que possamos eliminar a morte social, criar vida para todos. Eu vim para que todos tenham vida e criar vida através de programas comunitários, programas sociais, onde as pessoas possam se sentir integradas, reintegradas. Os programas sociais não podem gerar dependência, mas gerar independência, de tal forma que aos poucos as pessoas possam se sentir protagonistas da própria vida. Então a morte social está presente em todas as sociedades, especialmente nas sociedades marcadas por regimes totalitários, onde não existe a democracia, onde não existe o direito de todos de participar, de apresentar sugestões, de discutir os problemas sociais. A comunidade cristã deve trabalhar, deve lutar para que todos sejam incluídos nos bens da sociedade, não excluídos. E Jesus aqui aparece no Evangelho sensível a esta morte social. Há outros momentos em que Jesus se mostra sensível. Por exemplo, quando ele está na periferia da cidade de Jerusalém e ali estão os leprosos, que também eram condenados a viver fora da sociedade, por causa que a doença representava um sinal de pecado, do preconceito. E Jesus, se tivesse obedecido à lei judaica daquele tempo, não poderia conversar, nem tocar nos leprosos. Entretanto, ele vai devolver a vida social aos leprosos. Toca e cura. E manda que se apresentem ao sacerdote, isto é, o centro do poder da época, como se fosse ali para reivindicar o direito de participar da vida social. Há outro momento importante em que Jesus, ao passar pela cidade de Jericó, um cego também está relegado à sarjeta. E ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele grupo que acompanhava Jesus pediu que o cego se calasse. Então vejam a falta de misericórdia e de compaixão daquele grupo. Entretanto, Jesus aparece mais uma vez com o coração cheio de compaixão e vai dizer: traga este cego aqui na minha frente. E aí então é levado o cego e Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E o cego diz: que eu veja, Senhor. Então você pode ver. Ele abriu os olhos. Jesus cura aquele cego de uma morte social, recupera a visão
e nesta recuperação o introduz novamente nos direitos da cidade. O coração humano é diferente do coração de Jesus, muito diferente. Sabemos que o coração de Jesus é um coração humano perfeito. O nosso coração humano é um coração marcado pelo pecado, pelo egoísmo. Vejam o que aconteceu na montanha, quando uma multidão imensa estava com fome, às margens do lago de Tiberíades. O que falaram os apóstolos para Jesus? Manda o povo ir embora, eles podem comprar os alimentos, já está ficando tarde, eles que vão embora o mais depressa possível. Mas diz o texto que Jesus sentiu compaixão, isto é, trouxe o sofrimento, a fome do outro para dentro de si, teve paixão pelo ser humano que passava fome. E é sobre o monte que Jesus vai transformar, vai realizar o milagre da multiplicação dos pães. E distribui os pães àquelas pessoas, e sobraram ainda 12 cestos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, importante refletir sobre as mortes sociais. E o que seria uma morte social seria impedir que determinadas pessoas, grupos sociais, pessoas excluídas, possam ter os seus direitos garantidos, possam ter acesso aos bens comuns, possam se sentir integradas, reintegradas na sociedade, como um cidadão comum, um cidadão de direitos e de deveres. E Jesus hoje então nos ensina esta grande lição. O cristão deve olhar para as pessoas com o coração, tendo compaixão, e verificar se nós não estamos insensíveis à dor dos outros. Quantos não têm atendimento médico? Quantos aposentados não têm uma aposentadoria digna? Quantas pessoas precisam trabalhar depois de aposentados para a sobrevivência? Quantas crianças, em vez de estarem nas escolas, estão nas ruas, muitas vezes envolvidas com drogas? Quantas crianças já trabalham, muitas com 8, 9, 10 anos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Estas são situações que agridem o amor de Deus, agridem o amor de Deus. Por que será que no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente? Esse estatuto não é para a criança, esse estatuto é para nós, pais, professores, instituições, para que tomemos consciência ainda maior do sofrimento de tantos e tantos milhares de crianças e adolescentes neste imenso Brasil. O Estatuto é para que tomemos como tarefa olhar para a criança e o adolescente como sujeito de direitos,
direito